Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Por que eu estou falando rapidinho assim? Porque o meu convidado de hoje é Gilberto Simões Pires. Como eu quero conversar muito com ele, o programa já está entrando no ar. Fique com a gente. Esta é mais uma daquelas entrevistas da série Finalmente, né? Porque eu nunca sei se ele está em Jurerê, Porto Alegre, cada vez menos. Porto Alegre, deixa assim. Porto Alegre, para com isso. Para com Porto Alegre. Fort Lauderdale, Chicago. Chicago é uma das suas cidades prediletas no mundo, ou não? Bom, com predileção, sim. Sim? Mas com frequência pouca. Pouca. Chegou a viver em Chicago, não, né? Não. Foi a Chicago estudar. Eu fui várias vezes e fui, naturalmente, copiar contratos, porque não precisa, depois que a roda foi inventada, é só copiar. Agora deixa eu dizer, para quem não conhece, Gilberto Simões Pires, para quem não sabe, administrador de empresas, e para quem não sabe, meu amigo querido, há muito tempo a gente não consegue conversar direito, porque agora ele está aí, rapaz. Pelo mundo. Finalmente estacionou em Porto Alegre e veio nos dar uma entrevista. Mas é importante que se diga, não sei se interessa naturalmente tanto aqui na entrevista quanto aos seus telespectadores, que viajar não quer dizer que as pessoas não estejam trabalhando. Tu está conectado. Porque hoje existe o trabalho remoto e eu aproveito essa oportunidade da existência do remoto, principalmente na nossa área, que comunicador, a gente precisa primeiro estar atento aos assuntos que a gente vai abordar, para não pagar mico. E, naturalmente, expressar a opinião. Quer dizer, eu não tenho nenhum interesse pela notícia, eu tenho interesse pela opinião. Então, essa é a interpretação. E a comprovação disso todo dia no meu e-mail ou no meu WhatsApp, a tua coluna, Ponto Crítico, né? Que tu religiosamente escreve teu editorial. E ela é uma e-opinião. Quer dizer, ela tem exclusivamente não vou dizer que seja um só, mas qual é o maior interesse? É esclarecimento. Não existe outra maneira, Felipe, é esclarecer. Quanto tempo de Ponto Crítico? Bom, na área de comunicação, propriamente dita, onde eu entrei em 1986... Lá no Câmara 2? 86 foi primeiro na TVE com o Cândido Norberto. TVE foi antes do Clóvis ainda? Foi. E logo em seguida o Clóvis viu o programa na TVE, que era um programa absolutamente tímido pela oportunidade que dava, e nem mesmo no estúdio da TVS tinha alguém com interesse de ver aquele programa. Vamos deixar bem claro. E aí algumas pessoas se interessavam porque eu ligava para algumas pessoas para assistir o programa. Imagina um programa ao sábado, ao 12:30, para falar sobre o mercado de capitais. Quer dizer, já é uma matéria um pouco árida, e era mais árida ainda. Mas o interessante é que o Cândido Norberto abriu uma oportunidade que eu nunca pensei na minha vida. Eu nunca pensei. Me convidaram para ir conversar com o Cândido Norberto, que eu não conhecia. Eu disse, olha, eu gostaria que fosse junto, porque está abrindo um negócio chamado Mercados Futuros, eu sei que tu domina o assunto, eu gostaria que nos acompanhasse. Nós queremos ver se ele abre um espaço para um programa. Eu disse, tá bom, eu vou lá para expor, então, o que vocês precisam? Aí chegamos lá, começamos a conversar, daqui a pouco o Cândido disse assim, não, mas se tivesse alguém que deveria fazer o programa, deveria ser o Gilberto. Aí eu disse, mas por quê? Não, porque ele tem a didática, coisa que nesse mercado é extremamente importante. Só fazer rapidinho aqui. Tu é administrador de empresas, formado em administração, vai trabalhar no mercado de capitais, vai trabalhar em São Paulo, e aí é aquele momento da criação da Bolsa de Mercado de Futuro, né? Mercadorias. De mercadorias e futuro, né? É isso. Isso. Aí tu volta para o Rio Grande do Sul para explicar para a gauchada o que é isso, né? Eu não tô... eu vivi um tempo em São Paulo e trabalhava na Bovespa. Tá, exato. E a Bovespa, como tinha recursos que não poderiam ser devolvidos para os seus membros, as próprias corretoras, naquela ocasião. Então era fechada, né? A Bovespa não estava ela ainda. Sim, ela, por força de lei. Sim. Não por vontade própria, por força de lei. Não podia fazer. É considerado uma instituição. Sim. E com aquela sobra de recursos,
se discutiu muito o que fazer. Aí eu disse, quem sabe nós entramos nos mercados futuros que não tem, né, que eles vão acontecer. E então se criou a BMF, eu fui deslocado da Bovespa para a BMF para participar do projeto. E esse projeto envolvia, por ser de mercados futuros, ou seja, a elaboração de contratos, esses contratos já existem no mundo todo, sim, e principalmente em duas bolsas americanas, em Chicago. Que uma é a CME, que é a Chicago Mercantile Exchange, e a outra é a CBOT, que é a Chicago Board of Trade, que justamente se encontram na avenida onde aconteciam as feiras dos produtos agrícolas. Veja que ela nasceu como agrícola e hoje se negocia todos os tipos de minerais, de vegetais, se negocia na própria bolsa. Então fui para lá e depois montamos isso e depois eu fui transferido para o Rio Grande do Sul, de volta, por um detalhe. Olha só, Felipe, eu estava numa reunião com o pessoal do Banco Mundial, o pessoal do Banco Mundial queria pessoas que entendiam disso para estabelecer os targets dos mercados futuros no Brasil. Sim. Aí o Rio Grande do Alvo, o coordenador pergunta assim, alguém aqui é do Sul? Eu levantei a mão, então está resolvido. Vai para Porto Alegre. Eu disse, não, mas eu não quero ir para Porto Alegre. Em São Paulo. Eu não queria sair de São Paulo. Sim. Eu disse, não, está resolvido, vamos ver. Aí eu fui conversar com ele e disse, ou tu desiste do projeto e fica em São Paulo, porque nós não vamos mais perder tempo. Eles são muito objetivos. Sim. Aí eu disse, bom, então eu vou lá e vou ficar... Tu tem uma opção, ir para Porto Alegre. A outra opção é saltar fora. Não, a opção nem era Porto Alegre. Ele disse, tu vai para o Sul. Sim. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tu escolhe o lugar. Sim. Aí eu disse, óbvio, já tinha minhas raízes aqui, um pouco delas ainda estavam aqui. Claro. E eu acabei voltando para Porto Alegre. E nessa primeira semana que eu estou em Porto Alegre, e eu tenho que criar algum fato novo para dizer o que é mercado futuro, eu liguei para o Lazer. Lazer Martins. Que eu conheci o Lazer, do tempo em que houve a intervenção na Rádio Guaíba. Tá, lá atrás, 1980. E nessa intervenção, o Paulo Sérgio era para ficar com a parte de rádio, eu ficaria com a parte administrativa e o Lazer ficaria com a parte jornalística. O Lazer com jornalismo, Paulo com comercial e tu com administração. É isso aí. Mas isso não durou mais do que uma semana, porque depois acabou sendo adquirido. Não, e o Renato Ribeiro também logo depois comprou. Comprou, então aí o projeto foi... Só ficou o Paulo Sérgio. E o Lazer foi para a Gaúcha e eu fiquei, então, no intervalo ali. E eu liguei para o Lazer e disse assim, olha aqui, não tem interesse de ouvir alguma coisa sobre o mercado futuro? E ele disse, o que é isso? Não, vamos conversar. Aí ele chamou mais duas pessoas e nós fomos no programa dele à tarde. E ele pergunta lá, o que é mercado futuro? E eu tinha que causar um certo impacto. Eu disse, olha, mercado futuro é aquilo que a gente vende, não entrega e compra e não recebe. É uma definição perfeita. Né? É a definição perfeita, porque tu não tem obrigatoriedade de entregar desde que tu desfaça o teu contrato. Tu está vendendo uma commodity e aí quem vai fazer? É a mesma coisa que eu dizer assim para o teu telespectador, eu compro esse copo. Sim. Só que eu devo entregar esse copo, porque o mercado futuro prevê um prazo, eu tenho que entregar ele em 30 dias. Muito bom. Nesse meio tempo eu vou lá e compro um copo. Então eu zerei a posição. Eu não preciso entregar. Por sinal, eu acabei de dizer uma palavra agora, que foi o Gilberto que no ar pegou e me corrigiu. Ele não vai lembrar disso, mas é verdade. Commodity. O Gilberto Simões Pires e eu transmitimos ao vivo da Bolsa de Valores do Extremo Sul a venda da Aços Finos Piratini. Compra pela Gerdau. Foi emocionante aquele leilão. A privatização da Aços Finos. Né? E o leilão foi emocionante, lembra? Era pau a pau. Foi. Né? Gerdau e Vilares. Vilares. Gerdau e Vilares. Aços Vilares, né? Pau a pau. E no meio de uma das coisas lá eu disse como... Eu nunca esqueci isso, cara, porque me deu um trauma. Mas na hora, não sei porque lá eu disse como disse o Gilberto, commodities, e eu, commodities. Eu sabia, mas... Deu um trauma naquilo. Eu nunca mais errei a palavra também, mas até hoje eu lembro. Transmitimos juntos, cara. É verdade. Aquilo foi um espetáculo, porque primeiro parou o centro de Porto Alegre. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Né? Outras privatizações da Siderbras, né? Tinham tido problemas. A CSN tinha tido quebra-quebra e tal. Tu transmitiu. Sim, pela Gaúcha. Por sinal, tu parou um leilão. Tu pegou um telefone errado para entrar no ar. Isso. Como é que é aquela história? Bom, naquele tempo a dificuldade nas telecomunicações era monstruosa. Essa é maravilhosa. Ele parou o leilão, ele errou. A gente não sabia o que tinha na mão e sabia se estava transmitindo. Sim.
E aí um produtor que me disse, tem um problema. Aí eu disse, vamos consertar o problema. Mas foi exatamente isso. Não, mas como é que foi? Tu estava lá, eu estava e lá aí tu pegou um telefone e não era o telefone... Não, saiu me falando. deram o telefone para mim falar e não era aquele telefone. Não era, e era aí o outro telefone. E aí tu estava na rede, né? Eu estava na rede. Da bolsa, Eu né? entrei na rede da bolsa. Da bolsa, né? Eu entrei no meio do leilão da bolsa. No meio do leilão. E ninguém entendeu, aí, parou o leilão. Aí parou o leilão. E aí me disseram, não, o telefone está errado. Mas não tinha sido eu. Mas mesmo que tivesse sido, não tem importância. O fato é que... Espetáculo do parou o leilão. Eu me lembro dessa história. Eu estava aqui e aí tu entrou no ar e disse, olha, acabou de acontecer um problema, que tu contou a história no ar. Maravilha, nem me lembrava mais desse detalhe. Essa era maravilhosa. Eu lembro perfeitamente dessa negócio. Bom, Gilberto, tu vai pro Cândido, começa o programa na TVE, vai pro Clóvis. Isso. E aí vai pra RBS. Sim, o programa do Clóvis Duarte, que era um programa que bombava muito, era o primeiro programa... Era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Era o primeiro programa que se fazia com características locais, com forma local, totalmente diferente, e com direito à opinião. Exatamente. Com direito à opinião. E eu, como sempre tive opiniões muito fortes, até por uma questão de pessoal, até pela minha formação ideológica, eu sou um liberal. Sim. E eu sou um liberal por convicção, não por conveniência. E o Clóvis, no primeiro momento, achou meio perigoso aquilo. Te soltar. Tu lembra disso? Não, olha aqui, ó. Tanto é que ele, no final de um programa, que eu tive um tipo de um arranca-rabo, vamos dizer assim, com um dos convidados, mas tudo em cima de uma argumentação, sim. Não era briga, era uma argumentação, o que torna o programa mais quente, ainda mais um programa de entrevista. Quando terminou o programa, eu disse assim, Gilberto, obrigado, mas então vamos ficar por aí mesmo, não precisa voltar mais. E eu disse, olha, tem todo o direito, o programa é teu, eu como liberal tenho que reconhecer o direito das pessoas. E peguei meu carro e fui embora. Quando eu cheguei em casa, me liga o Clóvis e em seguida liga o Renato. Diz assim... Renato Ribeiro. Diz assim... TV2 Web. Tem que voltar, porque as pessoas estão ligando para cá e justamente estavam querendo alguém com posição. Bom, e voltei. Voltou. E voltei, inclusive, redesenhando a minha própria atuação dentro do programa, onde às vezes ela é limitada por alguma ação do mercado de capitais, acabei entrando no restante. Então foi muito prazeroso isso tudo. E depois até o Sirotsky, e o Jaime, o próprio Jaime. Eu encontro ele num casamento. Naquela época estava presidente da RBS. Sim. Naquela época era o presidente. E ele me disse, o que está faltando para tu estar conosco? Eu escutei o convite. E aí, no dia seguinte, veio o convite. Eu fui lá conversar com ele. E imediatamente ele disse assim, tu vai ser o primeiro multimídia da casa. Vai ter um box na 0 Hora, um comentário na Gaúcha e um comentário na TV, que seria no jornal da RBS, que era antes do Jornal da Globo. Sim. Na madrugada ali, meia-noite e meia. Nessa época tinha um espaço local, era o Sérgio Stock que apresentava esse jornal. Não, o Stock apresentava das 7 horas. Não, das 7 já era o Eloy. Era o Stock, bom, pode ser o Stock, a Cláudia Nock, passaram vários por ali. Mas eu me lembro muito do Stock nessa época, que era o seguinte, era antes do Jornal da Globo, terminava ali uma série, uma novela da Globo, e aí tinha um espaço de 15 minutos local antes do Jornal da Globo. Que era pela linha Vitfib. Exatamente, depois eles foram podando. Aquilo era um belíssimo espaço de fim de noite. E quem fazia no RBS Notícias, que era mais cedo, ainda existe até hoje, era a Ieda Cruz. Era a Ieda. Então nós rivalizávamos na área de economia, cada um no seu comentário, porque eu já tinha um relacionamento com a Ieda na época da universidade, né? Então já tínhamos... E já quebramos o pau dentro da faculdade, do ponto de vista das discussões das escolas. Ela defende uma escola e tem todo o direito de defender. Eu peço para os convidados desligar o celular, eu não desligo o meu. Eu falo. É uma falta de educação. E ela defende a escola de intervenção no Estado, do Estado. E uma social-democrata. É uma social-democrata. É uma social-democrata. Lógico, e ela tem todo o direito de ser. Por sinal, o seguinte, é muito bom. E eu sou Friedman, eu sou monetarista. Não, e é muito bom, de novo, a gente fazer esse adendo. É o seguinte,
pessoas insistem em falar que social-democracia e liberalismo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por favor. Tá? E isso é uma culpa do governo Fernando Henrique, que não é um governo liberal. Por favor. Nunca foi. Nunca foi. A questão da privatização que aconteceu no governo é outra questão. Não é um governo liberal, o governo Fernando Henrique. Isso não quer dizer que não deva se aplaudir determinadas atitudes e nem tampouco não se deveria condenar outras. Não, o liberal sabe que quem decide as coisas é o indivíduo e não o coletivo. É simplesmente isso, né? E tem mais. Existem 4 coisas que a gente defende. É o direito à vida, a propriedade, a liberdade e a... Felicidade. E a felicidade. Faltou aí. E a felicidade é construída pela vontade de cada um. Tu podes renunciar a qualquer coisa em busca de uma melhor situação. Gilberto, liberal desde sempre? Sempre. E, inclusive, teve uma passagem interessante onde eu tive uma discussão em casa muito grande sobre esses conceitos ideológicos. E o meu pai me disse assim, quando chegar na faculdade, tu vai me dizer como é que é. O que teu pai era, tua profissão? O meu pai era despachante de trânsito. Despachante de trânsito. Meu pai é despachante de trânsito. E o meu pai era um cara interessante. Ele não era um filósofo, até pela própria razão de ser da profissão, mas ele tinha algumas tiradas interessantes. E propiciava uma discussão boa de determinados assuntos. Ele lia muito. Eu obtive o desejo da leitura por ele. E o primeiro livro que ele me deu foi o livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vendeu tanto quanto a Bíblia nos Estados Unidos, esse livro. E depois ele até veio a ser substituído pela venda, não pelo conteúdo, pelo... Revolta de Atlas. Revolta de Atlas. Né? Que tu é fã da Ayn Rand, né? Eu sou fã incondicional dela, mesmo reconhecendo que ela tem que usar determinados modelos para poder vender o liberalismo. Quando ela escreveu um livro que eu reputo um dos melhores, dentro de todos que li, eu acho que li mais de 80% dos livros dela, As Virtudes do Egoísmo. E o egoísmo é uma coisa que está na minha vida, está na tua vida, está na vida dos câmeras aqui, porque todos nós somos egoístas por natureza, não é porque, eu nasci egoísta. Todos somos por natureza egoístas. E se mostra isso tudo. Nós achamos, por exemplo, num casamento, nós achamos que a mulher é nossa. Não existe isso. Entende? Isso é o princípio do egoísmo. Nós sempre achamos que é nosso. Não. Isso aí é uma parceria que tu junta, onde existe amor de ambos os lados, que em determinado momento pode não existir. E não existe uma propriedade que faça que esse amor ou essa relação se mantenha. Então, isso no campo filosófico. Mas dentro da universidade, eu pude testar isso tudo. Qual foi a tua universidade? Na Federal. Tu fez URGS em 1960? Na época da Revolução. 60 e... Justamente foi o pior momento para alguns e o melhor momento para outros. Porque aí estabelecia-se um teste entre aquilo que era possível e aquilo que a censura, que era uma questão de Estado, poderia influenciar. E eu não era nem de um lado nem de outro por ser liberal. Liberal não é a favor de ditadura. Mas onde é que nasceu o teu liberalismo? Assim? Foi no segundo grau? Através do mercado. Através do mercado de capitais. Foi depois, então? Não, dentro do mercado de capitais. Eu já estudo o mercado de capitais desde o segundo grau. Mas não foi no segundo grau? Não foi segundo grau. Segundo grau, isso? Segundo grau. Quando eu fiz vestibular... Tu é aluno da onde, de segundo grau? Anchieta. Na Anchieta? Eu fui anchetano e antes de ser anchetano, eu fui do curso Roque Gonzalez, que era na frente do Plaza São Rafael, lado da igreja ali, onde era o anexo do Anchieta. Alguns anchetanos devem estar essa hora, assim, quando tu diz assim, sou anchetano. Não sei. O Peninha passou por aqui e disse que os anchetanos hoje odeiam ele. Odeiam. O Anchieta era um colégio masculino. Isso já vê que não é um colégio liberal. Não é um colégio liberal. Isso já é uma complicação muito grande. Mas houve uma evolução maior e, felizmente, eu não fui nem um pouco atacado por essas questõezinhas assim. E dentro da universidade tinha um mural. E nesse mural, cada um tinha o direito de escrever o que quisesse e colar no mural.
E eu escrevia as coisas. Tanto é que eu participei da primeira jornada acadêmica das discussões econômicas e eu entrei com a Escola Friedman para defender a Escola Friedman. A Dilma Rousseff defendia a escola marxista e a Ieda Cruzes a escola keynesiana. Vocês estavam os três ao mesmo tempo? No mesmo período. No mesmo período estávamos três. Não éramos colegas de aula, mas vivíamos o ambiente universitário. E fazia parte, inclusive, o Top Topic, o Garcia. Era bem Garcia. Contemporâneo. E o Raul Ponte. Então vê que eu andava em muitas más companhias, né? Péssimas companhias. E acredito que também eles, olhando para mim, vão dizer a mesma coisa. Então não tem nenhum prurido com relação a isso. Porém, a única coisa que me entristecia é que quando chegava no outro dia, eu ia na faculdade e todos os recados e os que eles tinham colocado nos murais estavam intactos. E os meus rasgados e jogados no chão. Ou seja, eles mesmos faziam o processo não do boicote, mas da pura censura deles. O que eu escrevia não interessava e não devia ser lido. Estou me lembrando de uma outra passagem tua aqui, que é muito interessante no rádio. Tu já está na Band, eu já sou teu colega, acho que eu não tinha ido para a Band, mas eu me lembro o seguinte, que tu leu A Revolução dos Bichos. Fantástico, aquilo foi uma das passagens. Era página a página ou capítulo a capítulo? Como é que era? Diariamente, quando não estava todos os dias, mas seguidamente eu fazia um capítulo. Era um capítulo? Um capítulo. Tu lia o capítulo lá. E aí tu explicava. Aí tu explicava. Olha, o Orwell está querendo dizer isso aqui, entenderam? E botava música de fundo, música não, o som de fundo, que eram os guinchos dos animais. Quer dizer, aquilo ali é marcante. Até hoje, em alguns lugares que frequento, assim, as pessoas ainda lembram muito mais do episódio do que propriamente da minha... Não, porque é raro alguém ler capítulos, né? A gente faz uma citação, né? Pega um trecho, olha... Porque no rádio as pessoas... Não, e tu levou aquilo a sério, né, cara? Tu levou a sério, tu lia mesmo, olha. E aí tu ia fazendo tuas notas de rodapé. Né? Eram umas notas de rodapé, assim, eram uns negócios assim, olha... Entenderam? Eu me lembro, aquilo era muito bom. E interessante, Felipe, que eu não tinha a pretensão de ir até o fim do livro. Mas, na medida em que os dias se passavam, o retorno era tão grande, e as pessoas diziam, estamos esperando o próximo capítulo, que eu me obrigava. Te obrigava. Como eu fui professor muitos anos na universidade, tanto lá em São Paulo quanto aqui, eu me obrigava muito a fazer as provas. Então, eu também formava os capítulos e dava um resumo do capítulo, porque senão ficaria muito cansativo. Ficava enfadonho. Né? Então, ficava enfadonho. Então, eu fazia esse resumo. E sempre usando aquele termo, dizendo assim, para uns sempre são melhores ou maiores do que os outros. Que é justamente o caso do porco, do George Orwell. Não, isso no ar... Na Band AM 640, naquela época era só a AM 640. Um programa chamado Primeiro Plano. Às 2h, que eu tive a honra. O João Garcia e eu éramos substitutos dele, dependendo assim, se ele queria se mandar antes para a praia, ele pegava e disse, ó, gurizada, segura aí. Era o João Garcia, quando o João Garcia não podia, eu fiz lá o... E até tinha um terceiro, que era esse que é o gerente hoje da Guaíba, Quem? Carequinha lá. O Nando Gross fez também. Nando Gross fez também. Gross me ajudava muito. É que o Nando, eu e ele pegamos assim, muito pouco tempo de Bandeirantes. Eu tenho mais passagens com o Nando na Gaúcha. Na minha primeira passagem, minha única, né? E no Nando lá na Gaúcha. Que a gente conviveu mais ainda. E o Nando uma vez me perguntou, Felipe, ele me perguntou assim, porque eu fui fazer uma cobertura internacional e o João Garcia, não sei qual era o problema que ele estava tendo e... vou pegar o... Aí ele me perguntou assim, mas a tua opinião é diferente da minha. Mas continua com a tua. Tu não tem nenhuma obrigação de te autocensurar, pelo amor de Deus. Usa a tua. Eu estou afastado, tu assume o programa com a tua ideologia, com a tua cabeça. Claro. E ele disse assim, nunca me deram essa liberdade, tu é o primeiro. Eu sou liberal. Mas é isso, interessante, né? É isso. Não vai rasgar a coerência ali, né? Mas agora não. Agora é o seguinte, tem que ser assim. Tem que falar. Ou tu fala isso ou não vai pegar. Não. Estou conversando com o Gilberto Simões Pires esta noite aqui no 21h30. Em instantes a gente segue esse bate-papo. Fique com a gente.
Da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Meu convidado dessa noite é Gilberto Simões Pires. Gilberto, diz o seguinte, década de 80 no Brasil, a gente teve o Henri Maxud nas noites da Band. Na posição liberal, conservador, né? Aquele liberal clássico. Depois a gente nunca mais teve assim, alguém tão posicionado no ar. Né? Agora sim, deu um espaçamento de tempo, agora você tem liberais, socialistas, sociais-democratas, todo mundo se posicionando. Né? Isso. Mas no Rio Grande do Sul, 80, 90, início do século, era você. Posicionado, né? O que você falou um pouco do Nando, né, no bloco anterior, assim, mas eu posso dar minha opinião? Olha, todo mundo tinha um freio. Né? Todo mundo tinha. E você não, você tinha uma batida. Olha, minha batida é essa. Eu sou liberal, vou dizer no ar que eu sou liberal, e dá para dizer assim, uma pregação. Sem dúvida. Né? Como é que era isso? Assim? Como era um retorno isso? Né? O interessante é que quando tu falas do Maxud, naquela ocasião, eu fui ao Rio de Janeiro a convite do meu concunhado que morava lá, era engenheiro da Excisa. E o dono da Excisa era um americano, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E esse americano foi o primeiro presidente do Instituto Liberal no Brasil. E ele me diz assim, qual é a tua programação aí? Eu disse, olha, jogar um futebolzinho na praia hoje à noite, porque dá para jogar um futebol. Eu disse, não, vamos fazer assim, vai comigo, nós vamos ter uma reunião com o dono da construtora. E esse cara é liberal, tu não quer ir junto? Eu disse, pô, quando ele falou liberal, eu vamos lá. Vou nessa. E aí fomos lá e tal, e eu acabei me metendo na conversa. Eu não sei ficar meio parado. Não, tu não consegue resistir. Aí comecei aí ele me disse assim, onde é que tu é? Eu sou de Porto Alegre. Então. Por que tu não faz essa mesma coisa lá? Porque estava se discutindo justamente esta forma de usar o microfone para poder contar o que é realmente o liberalismo e tal. E ele estava muito interessado. E ele disse, por que não faz isso? E eu que fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não estava ainda no ramo. E eu disse assim, tem que fazer alguma coisa assim. E através do João Carlos Martins, que é o irmão do Ives Gandra Martins, que é o pianista. Pianista. Não precisa dizer que ele é irmão do Ives, porque ele tem características próprias por ter. E ele ganhou mais visibilidade quando ele teve aquele problema. Teve na mão agora. E agora virou maestro. Tem um filme maravilhoso dele. Como eu era muito amigo do Ives, nós trabalhamos junto dentro da universidade, onde eu dava aula. Fiquei muito amigo dele. E na faculdade de Metodista, São Paulo. A USP? Da USP, São Paulo. E eu dava aula lá, como... É que o Ives, ele é professor, mas aquelas titulações... Não, mas as titulações da Mackenzie, né? Aquelas, sim, ele tem. É o... não sei o que lá. Eu sempre, cada vez que eu entrevisto ele, ele é aquelas coisas assim, professor laureado, não sei o quê. Aula magna, não sei o quê. Exatamente. E através dele eu conheci o João Carlos. Sim. E o João Carlos trabalhava num banco, cujo presidente do conselho era o Roberto Campos. Sim. Aí ele convidou, olha, vai ter uma reunião hoje no final da tarde, não quer vir aqui para bater um papo? Vai conhecer o Roberto Campos. Eu tinha conhecido o Roberto Campos nesta reunião que o meu concunhado me levou lá no Rio de Janeiro. E eu estava em São Paulo, aí está morando já em São Paulo. Eu conheci o Roberto Campos. Ora, e fizemos um bom relacionamento que depois até se transformou numa amizade.
todas as vezes que ele vinha a Porto Alegre, mais tarde, quando eu já estava na área da comunicação, ele me procurava, a gente ia jantar junto e eu levava ele no programa. Eu fazia o chamado pré-fórum da Liberdade no programa já aí na Pampa, onde eu fazia aquele Pampa Boa Noite e reunia ali o Roberto Campos, o De La Torre, que era da Guatemala, esse mesmo, que eu não consigo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, Stewart Jr. Stewart Jr. O Eduardo Mascarenhas, Sim. que foi casado com a Torlone, lembra? Ele era um médico psicólogo. Ele era psicanalista. Psicanalista das estrelas. Assim, isso. E fizemos vários programas com essas e outras. Né? E o Roberto Campos adorava. Porque ele dizia assim, é o único programa que eu vou que se fala o mesmo idioma. E ele era um cara de boas tiradas e tal. Excelente frasista, maravilhoso. Maravilhoso. Tanto é que a nossa amizade e o que ele representava, sob o ponto de vista do liberalismo, e tu vai ter uma boa lembrança disso, quando ele morreu no dia 9 de outubro, eu imediatamente disse, esta linha não pode parar. E no dia 11 de outubro, 2 dias depois da morte do Roberto Campos, eu comecei o Ponto Crítico. Eu disse assim, bom, eu não tenho nenhuma pretensão de escrever como escrevi. E a cada ano tu relembra isso. Eu relembro isso. A cada ano tu relembra. E uma vez até tu me perguntasse, é dia 11 ou dia 9? E eu disse assim, dia 9 é a morte do Roberto Campos. Mas 11 e eu então dei continuidade e sempre tentando, de uma forma muito modesta, mas tem que ser muito humilde, porque não dá para fazer nenhuma comparação com o Roberto Campos, que eu considero não só como mestre, mas como guru. Eu disse, tem que dar seguimento a isso. E aí eu fui começando. Só para fechar essa questão de comunicação, hoje tu está fora. Né? Te dá saudade? Não, eu não sou uma pessoa de saudade. Não sou uma pessoa de saudade. E tem mais. Hoje existe um instrumento chamado FaceTime, que ele não deixa as pessoas ter saudade de pessoas. Certo. Tu pode ter saudade de algumas coisas, mas eu sei encerrar ciclos. Eu tenho uma mulher que é espetacular. Dona Lúcia? Ela é uma grande parceira que nós combinamos muito bem isso. Tu é um cara assim, eu vou me permitir até dizer isso para ti, embora eu tenha certeza que tu tens essa mesma convicção. Tu é um escravo da comunicação. Sim. Tu é um escravo. E eu, então, me tornei um escravo da comunicação, mas ao meu modo. Eu não quero mais saber de estúdio, a não ser para atender convites de amigos, como é o teu caso, que nós temos de longa data, mas eu não quero mais esse compromisso. Não quer obrigação. 9h30 da noite, estou lá todo dia. Ou o que fazia o Clóvis, 10h30 da noite, 10 horas da noite, um programa de 2 horas todas as noites. O que faz o Milton Cardoso, o que faz a Camila Diesel na Guaíba, o que faz o pessoal da Gaúcha toda noite. É complicado, cara. Todas as noites tu tem aquele horário, tu tem aquela obrigação, sabe? Aí tu quer ver o show de rock and roll, não pode. Tu quer ver o jogo, não pode. Vai ao cinema. Não pode ir ao cinema à noite. Um jantar não tá pode, sempre comprometido. Teus amigos... não, mas é a profissão. Sim, a gente encara como profissão. O futebol que eu jogava tinha que sair no fim do primeiro tempo. Sim. E o segundo tempo eu tinha que estar na TV. E tinha que estar prontinho. Banho tomado, cabelinho arrumado. Era assim, quer dizer... Aí chegou um determinado momento e disse assim, olha, já que foi construído a forma remota, e isso eu lembro muito de Gary Becker, quando ele esteve em Porto Alegre, já como prêmio Nobel, e ele veio falar sobre a terceira onda, e me chamaram para dizer, Gilberto, olha aqui, está faltando algumas pessoas para fechar essa coletiva com ele. Eu fui lá. E ele, quando falou, eu perguntei para ele, mas o que quer dizer trabalhar remotamente? Naquela ocasião. Ele disse assim, olha, tu ainda vai fazer isso. Eu disse, mas onde é que o senhor mora? Ele disse, mas isso não interessa. Mas vou te dizer, eu moro nas montanhas do Colorado. E os seus clientes, onde é que ficam? Em vários lugares do mundo. Eu disse, mas como é que o senhor faz? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a entrevista contigo, porque tu vai viver isso. E é o que eu estou vivendo. Não importa mais. Claro. Tanto é que nem tu, que é uma pessoa muito das mais próximas que eu tenho, tu nem sabe onde eu ando. Não. O teu contato comigo é através dos meus conteúdos. Não. E tanto é que quando a gente marcou essa entrevista, assim, tu está em Porto Alegre, então eu vou aproveitar que tu está em Porto Alegre e vamos fazer essa entrevista. Então é o seguinte, Porque a gente conversa ali no Facebook, tu conversa no WhatsApp,
Tu não está mais perguntando onde é que tu está. Essa é uma pergunta que não existe mais. Pode estar em Nova York, pode estar em Nova Delhi, pode estar em Hong Kong, pode estar onde quiser. E tem uma rádio do interior, que é próximo de Cruz Alta, não me lembro o nome da rádio, para ter uma ideia. E eu dou um speech para eles uma vez por semana, e eles entram, pedem para mim dar. E eu desanco tudo que penso que sei, Sim. e outras coisas que eu estou convencido que sei. E eles adoram. Sim. Adoram. Mas nem pergunta onde tu tá. Mas não pergunta onde é que eu ando. Sim. E não importa. Porque entra no ar, eu estou lá em Fort Lauderdale. Pronto. Entra no ar como se eu estivesse do lado deles ali, dentro do carro, com o cara que Por sinal, se tu estiver lá, entra com um som melhor que se tu estiver aqui. É verdade. É verdade. O som é muito melhor. Tá, já falei dessa questão da comunicação. Tu não sente falta, porque afinal de contas está no teu dia a dia ainda. Mas só o seguinte, estaria mais fácil hoje tu abrir um caminho. A gente tem vários, né, que hoje trilham esse caminho. Para os dois lados. As pessoas estão... Mas foi contestado por dar opinião. Sim. Né? Como é que hoje está mais fácil? Olha, eu acredito que... Ou num Brasil tão dividido assim está mais complicado. Como é que tu... O problema todo, na minha forma de ver, é o seguinte. O fácil e o difícil depende, primeiro, da tua disposição. A pior coisa que pode acontecer para um comunicador é tu dizer o seguinte: será que eu falo isso e as pessoas vão gostar? Será que eu falo aquilo? Não pode. Isso tu está praticando autocensura. Quando tu está te autocensurando, tu pode estar certo que tu vai ser um péssimo comunicador. Eu nunca fui politicamente o correto. Porque o politicamente correto é um mentiroso. Ele é aquele que fala pela conveniência. Ele quer saber que tipo de ouvinte ele tem para agradar. Eu não tenho esse compromisso de agradar. Tanto é que eu reconheço hoje muitas pessoas que me procuram e dizem o seguinte: eu te odiava e hoje já não te odeio mais. O que aconteceu? Alguma transformação. Essa pessoa começou a pensar. Porque o que é o pensar? Aliás, eu até coordeno um grupo. Um grupo Pensar Mais. Eu quero conversar contigo sobre isso. Depois tu vai perguntar. Mas então, eu não tenho nenhuma dificuldade em ter sido assim, nem por ter sido o primeiro. Eu sinto feliz porque eu nunca menti. E tem mais, quando alguém diz assim: mas ele pensa que é o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade porque a verdade é a tua própria convicção. Quando tu estás dizendo uma coisa, tu tem que mostrar que aquilo que tu está dizendo é verdadeiro. Hoje aconteceu um negócio gozado lá na Guaíba. Eu peguei uma informação e muita gente não gostou da informação. E é a pesquisa. Eu disse: olha, o Lula está em primeiro lugar na pesquisa e é a menor rejeição da última pesquisa. Ele está em primeiro lugar, não significa que ele lá na frente estará em primeiro lugar e nem que terá. É a pesquisa, é o momento, o retrato. Aí um ouvinte assim: tu não pode dizer isso, tu é um liberal. Assim, olha, eu não posso brigar com a informação. Não, mano, eu não posso brigar com a informação também. Não é porque tu não gosta que tu vai dizer diferente. Eu não posso brigar com a informação. Não pode. O que é o Pensar Mais? Bom, Pensar Mais o que é? Um determinado momento, saiu um livro do Rio Grande do Sul, que foi escrito por alguns economistas, Igor Moraes, o Ricardo Ingel, o falecido economista master do Sinduscom, Marco Túlio. Enfim, não me lembro, mas tinha mais um. Eles escreveram um livro contando o diagnóstico do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás. E eu fui nesse lançamento do livro e fui ali no museu, no centro, na frente da Praça da... Foi no Marx. No Marx. Foi no Marx. No Marx. Aí chovia, eu subi com o carro em cima da calçada ali e desci só para comprar o livro e pedir autógrafo. Aí o Marco Túlio disse: tu vai ler esse livro? Eu disse: não. Ele disse: pô, tu não vai ler o livro? Não, os livros de economia, eles são muito áridos. E tudo que vocês estão dizendo aí, eu venho já pregando dentro da própria universidade. Ele disse: mas quem sabe tu leu? Então vamos fazer o seguinte: vamos nos reunir no almoço, vamos marcar ali no Shopping Guatemi, terça-feira da semana que vem, quarta-feira, sei lá, e vamos reunir. Leva essa turma aí. E ele levou o Igor, e tal.
E aí começamos a conversar sobre isso. O que vocês estão pretendendo com o livro? Aí, nesse meio tempo, eu estava com o livro. Sim. E olhei Sim. e fiz umas anotações no livro. E onde mostra, era um puro diagnóstico. Sim. Podia não gostar do diagnóstico, mas era o diagnóstico. Está ali. Que mais tarde, quem fez o diagnóstico mais aprimorado foi o Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que para mim é o cara que mais entende de contas públicas do Rio Grande do Sul, relacionados com o Rio Grande do Sul. Aí eu disse assim, olha, o que a gente pode fazer? Quem sabe a gente começa a construir conteúdos de relação causa e efeito. Se a gente mostrar a causa e mostrar o efeito, a gente vai fazer com que as pessoas deixem de lidar com a consequência, Sim. pensando que estão lidando com a causa. Quando tu está gripado, o espirro é consequência, meu querido. Tu tem que saber o que causou isso. Na economia, as coisas são exatamente assim. No Estado, principalmente. Então, eu disse, olha, todas as coisas que fizeram de errado no Rio Grande do Sul, o resultado está aí. Nós tínhamos uma participação de 12% do PIB, hoje não alcançamos mais 7%. E não é porque o PIB caiu, é porque os outros ficaram com uma posição maior, porque o Estado do Rio Grande do Sul entregou de bandeja. Então, infelizmente, nós vivemos de um ufanismo sem... Sirvam nossas façanhas, né? Sirvam nossas façanhas. Quer dizer, é lamentável que o Rio Grande do Sul seja assim. O Rio Grande do Sul não resolveu nem a questão da própria bandeira. A bandeira era verde e amarela, nós botamos uma tarja vermelha no meio, atravessada, oblíqua, que é separatista pela natureza. E nós oficializamos essa bandeira. É triste, mas é a verdade. É que nem tu disse assim, as pessoas às vezes não gostam, mas tem que dizer a verdade. Muito bom. Então, pensar... No primeiro momento, eu disse assim, olha, eu me predisponho a usar o ponto crítico, inclusive para colocar os conteúdos que vocês produzirem, e eu produzirei os meus. Sim. Como liberais, cada um tem o direito de produzir o que quiser. O importante é levar esclarecimento. Na medida em que nós fomos convidando mais pessoas que tivessem essa mesma afinidade, aí a gente começou a crescer em termos de conteúdos, em termos de posicionamento e até em termos de ensinamento. Nos reunimos com governantes e tal. Agora, por exemplo, estamos com uma reunião marcada com o governador do estado para mostrar quais as alternativas, porque tu tem que trabalhar com saída. Só para explicar, é um grupo fechado, é um grupo que as pessoas são convidadas a participar do grupo, né? Para ninguém dizer, eu quero participar. Não, é um grupo fechado. Tem bola preta no grupo? Não tem, mas acontece o seguinte, fechado. Se as pessoas que bola preta é aquele convite assim, vamos convidar o fulano, não, bola preta fulano. Não. Esse não. Esse não. Não tem isso. Sabe o que é, Felipe? Acontece o seguinte, as pessoas que não estão dispostas a produzir conteúdos, elas não estão adequadas ao Pensar Mais. Porque o Pensar Mais tem esse propósito. Sim. O propósito é conseguir... E quanto mais conteúdos de relação causa-efeito eu entregar para os leitores e para as entrevistas que eles possam dar nas rádios, melhor vai ser. Porque nós temos uma população muito carente de informações e principalmente de esclarecimento. Porque tem uma coisa que é informação e outra é esclarecimento. Porque é como tu disse, primeiro eu tenho a pesquisa, segundo eu tenho que interpretar esse negócio. Tem que esclarecer o que está ali. Pode não gostar, mas a liberdade é assim. Está ali, né? Não vou brigar com o número. E nem mentir. Porque o dia que tu mentir, tu perde o principal, que é a tua credibilidade. Aí acabou. Então é o que muitas vezes assim, eu não gosto do Gilberto, tem todo o direito, mas ele não é um mentiroso. Isso para mim me satisfaz. Eu não quero que as pessoas me amem ou me detestem. Não, eu só quero que acreditem que eu não estou mentindo. Pronto. Entende? E trabalho com relação causa e efeito. Tudo que eu digo eu tenho que provar, porque não posso largar, não tem bizu. Tem que dizer e tem que provar. Então tem que ter muito mais cuidado na construção. Tem que estudar mesmo a matéria. Tem que estudar. Então agora eu estou envolvido num projeto. Discutimos dentro do Pensar o seguinte, olha, existe a fase da indignação, onde tu vê uma notícia, houve um assalto, houve uma corrupção, houve isso. Que sentimento que te provoca? Naturalmente provoca nos teus telespectadores o sentimento da indignação. Pô, mas eu não sou assim, por que as pessoas são assim? Segundo, esse sentimento ele ganha um delta maior, que é a revolta. E na revolta o que é que tu faz? Tu grita. Muito bom. Terminado o processo da indignação, ou do grito termina, da indignação não termina. Aí a gente tem que dizer assim, tá bom, qual é a solução? Porque não adianta ficar gritando. Vai até deixar as pessoas com os ouvidos me... Tá, parou de gritar, terminou? Tá bom. Tu tens uma proposta? Se tu não tiver nenhuma proposta, tu vai ficar gritando a vida toda.
Então, o que cabe a nós é o seguinte, tá bom, olha aqui, ó, qual é o maior problema do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma colcha de problemas? Qual é o maior? O maior problema se chama conta de salários dos funcionários públicos. Não estou dizendo que o funcionário público é bom ou ruim, estou falando que a conta de salários é. E dentro da conta de salários, tem uma pessoa que sabe bem disso, mas os telespectadores precisam saber, 56%, ou seja, mais do que 50%, estão desviados para pagamento dos inativos. Isso é uma anomalia, isso é um equívoco que foi construído. Muito bem, como é que vamos resolver? No próximo bloco, o Gilberto dá a proposta dele, porque a gente tem que fechar esse programa. O terceiro bloco vem aí, não saia da sua poltrona. A gente volta em instantes com o Gilberto Simões Pires. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Thiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Meu convidado desta noite é o administrador de empresas. Muita gente não sabe, mas essa é a função dele. Muita gente acha que ele é economista, ligado ao mercado de capitais, mas é administrador de empresas. Gilberto Simões Pires, comunicador também, que no bloco anterior falava a respeito do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul não cabe dentro da receita do estado do Rio Grande do Sul, seu Gilberto Simões Pires. Não cabe no nosso bolso. Não cabe no nosso bolso. Está faltando. E quando a gente diz isso, quer dizer, nós temos uma carga tributária que é alta e não adianta, toda vez que eu ouço alguém dizer isso, Felipe, a carga tributária é alta, precisa reduzir, esquece. Esquece mesmo. Não tem como reduzir, porque não há nenhum governante que tenha condições de mexer em 85% das despesas engessadas. Eu estou rindo. Eu entrevistei Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária. Primeira pergunta que eu fiz é, na sua proposta diminui a carga tributária? Assim, para um pouquinho. Se nós vamos começar por aí, vai ser mal, vai ser ruim essa entrevista. Aí eu perguntei para ele o seguinte, segunda pergunta, tá, mas você vai mexer estados, município, União? Ele assim, mas aí não sai a reforma tributária. Eu disse, mas o que o senhor está fazendo? Ele assim, organizando. Aí a proposta é ir para o IVA, né? Um imposto tal, para fazer melhor. Mas, cara, as duas primeiras, vai diminuir? Nenhuma possibilidade. A segunda, vai mudar os percentuais, afinal de contas passaram mais obrigações para os municípios e estados? Nenhuma possibilidade. Eu disse, bom, mas é o IVA só que eles estão... E aliás, quando tu fala do Rauli, o projeto é muito mais abrangente. Ele trabalha em cima do modelo do MBE, que é o Movimento Brasil Eficiente, onde a gente trabalha com a redução de despesa do Estado pelo efeito burocrático. Então, isso mexe com a carga tributária, porque ao invés de ter 40... Né? Não no prazo. Não é. Tudo tem que ter prazo. E a gente tem que organizar para que esse tempo, as coisas aconteçam dentro dos tempos necessários. Então, eu estou muito envolvido no projeto do MBE, que quem está cuidando disso no Senado é o senador Paulo Bauer. Se tu puderes entrevistar o senador Paulo Bauer de Santa Catarina, entrevista ele e pergunta para ele sobre como está
como estão os detalhes constitucionais, que são dois itens que estão na Constituição, que só faltam ser regulamentados, que podem dar seguimento ao processo de eficiência. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul para fechar, que senão daqui a pouco a gente vai explodir esse programa. O Estado do Rio Grande do Sul, então nós temos que fazer. O diagnóstico já está feito. Tá. As pessoas podem não gostar, mas está ali o tamanho da doença e qual é a maior doença. Muito bom. O que nós precisamos fazer? Eu te pergunto, a gente tem condições de demitir aposentados? Não. Não temos nem condições de demitir os ativos, que dirá os aposentados. Certo. Temos condições de diminuir o salário deles? Não. Temos condições de acabar com as cláusulas pétreas? Não. Muito bom. Então, nós só sabemos que temos que pagar. Certo. Bom, o tamanho, para mim saber quanto é que representa isso, ao longo dos 25 anos eu tenho que ter um corte. Eu faço o corte e entendo o tamanho do estoque. Esse estoque que eu tenho que pagar ao longo de 25, 30 anos, eu digo que é esse prazo, que é o tempo que essas pessoas continuarão vivendo. E ninguém quer que ninguém morra aqui, porque elas vão viver. Não vamos ser mórbidos. Não. Mas vamos entender que eu tenho um prazo para pagar. Certo. Então, quem sabe a gente constrói alguma forma para poder pagar isso e que seja transparente para todo mundo. Então, eu proponho que a gente pegue tudo que é ativo do Estado, imóveis, e aí vai terrenos, prédios, autarquias, estatais, tudo, e a gente coloca dentro de um fundo. Chama Fundo RS. Bom, em primeiro lugar, eu estou sabendo o que existe na mão do Estado, que o Estado seja dono. Já é uma grande transparência. Segundo, eu quero saber, por ser um fundo, eu quero que haja rentabilidade dentro desse fundo, e quanto maior for essa rentabilidade, e aí a gente cria um sistema blindado, que todo esse rendimento vai ser para ajudar no pagamento dos inativos. No primeiro momento, tu sabes que nós vamos depender daquelas empresas lucrativas e dos imóveis supostamente alugados que promovem renda, e eu vou ver quanto é que isso está ajudando no impacto. Vai ser insignificante. Na medida em que eu tiver gestão desse fundo, eu vou melhorando a rentabilidade. Eu privatizo, pego aquele recurso e não gasto como despesa. Eu reinvisto ele. Senão, essa é uma outra questão que a gente tem que deixar muito claro com isso. Não adianta privatizar nada para jogar lá no caixa do Tesouro. Vai sumir. Porque aí ele vai para despesa. Vai para despesa, vai sumir. E ele tem que ser caracterizado como investimento. Por isso o fundo. Se for para receita corrente líquida, aí vai... O que pode ir para despesa e o que deve ir para despesa é o rendimento. Sim. E o rendimento do valor do fundo. Então, supostamente, eu tenho uma CE. A CE, quanto é que ela paga de dividendo? Nada. Quanto é que ela vale? Eu não sei. Vende. Ela vendendo, digamos que entre 1 milhão. 1 milhão eu ponho para render e esse rendimento ajuda para pagar. Olha, na medida em que essa gestão venha a ser feita e a gente possa dar eficiência aos recursos, eu tenho certeza que em torno de 10 ou 12 anos, a gente pode chegar mais próximo do valor. E vejam que quando eu falei em corte, eu estou dizendo que aqueles que vão entrar daqui para frente, por isso que tem que fazer a reforma, para que esses não entrem no mesmo sistema. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul até o governador nisso a gente já avançou. Já avançou. Precisa só resolver. A gente já avançou, então já tem meio caminho andado. Eu estou levando essa proposta para todos os candidatos ao governo do Estado, como também estou levando essa proposta, quando estou dizendo, não é Gilberto, é o Pensar Mais. Estamos levando isso para o Sartori, tem uma reunião marcada já no início de outubro. Eu já jantei com o Matheus Bandeira, que é candidato do Novo, o Heinz, que se diz candidato do Luiz Carlos Heinz, deputado federal do Partido Progressista. Isso, ele já me telefonou anteontem, me dizendo que ele é candidato e quer ouvir. Então, o Pensar não vê pessoas de partidos, vê propostas e dá seguimento. Se as pessoas vão usar ou não usar, é um problema deles. Vocês vão fazer a parte de vocês. Vamos fazer a nossa parte e com responsabilidade. Nós não vamos para brigar, não vamos para gritar, não vamos para... Não, nós vamos mostrar saídas. E tem mais. Como tu iniciou o teu programa dizendo que eu sou um administrador, eu não sou administrador de empresas, eu sou só administrador. Eu tirei o empresas, porque o administrador não escolhe setor. Sim. Ele tem que trabalhar com a administração. E o que é isso? Eu vou eleger o maior número de alternativas e escolha melhor. Eu estou trabalhando com uma alternativa, Felipe. Claro. Tomara que tu e outras pessoas digam assim, não, essa pedra está bruta, vamos lapidá-la.
vamos transformar numa melhor forma, de acordo com aquilo que o Estado pode. Mas não desmanchar a proposta. É melhorar a proposta. E tem mais, que venham outras. O problema só tem uma coisa, nós não podemos dizer que o problema não existe. Ele existe, ele é sério e ele está fazendo com que muitas empresas saiam do Rio Grande do Sul. O custo do Rio Grande do Sul é maior que outros estados. Isso aí, e é só. O Gilberto, a cada ano, como ele tem caso em Santa Catarina, verão agora ele vai pegar na virada do ano e dar os números do IPVA. É uma coisa que tu vai trabalhar ou não? É isso, né? Claro. É uma o IPVA lá é 1/3 menos do que aqui. É uma questão, eu acho que 2, 3 anos tu vem mostrando isso, né? Seguidamente tu bate nessa questão para dar um exemplo, Aliás, Santa Catarina tem me impressionado muito, porque eu tenho me envolvido com o Estado de Santa Catarina, nas vezes que estou lá, e a gente conversa com muita gente. E tem um grande empresário, que inclusive faz parte da coordenação do MBE, do Movimento Brasileiro Eficiente, ele me levou na Fiesc. Sabe quem é que desenvolveu o polo de Araquari? Que eu proponho que tu conheças o polo de Araquari. Sim. Foi a Fiesc. Aqui o governo tem que fazer. Não, lá quem faz são os empresários. Sim, tem que tocar a vida. Essa música está nos mandando embora, doutor. O que vai fazer? Querido, obrigado pela presença. Olha, foi um excelente bate-papo, como sempre, conversar contigo, aprender contigo. Uma excelente noite aí. Volta, tá? Volto sim. Tá? Porque chega aquele negócio do finalmente o fulano aqui, vê se volta. Gilberto Simões Pires foi o nosso entrevistado de hoje. Eu volto amanhã. Tchau.